Cremos no Espírito de Deus, Trino, Santo, Consolador, presente no mundo através da Igreja, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Equipa os crentes para o desenvolvimento da salvação e os batiza com virtude e poder, capacitando-os com os dons espirituais para a proclamação da palavra ao mundo e para a edificação da Igreja. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção poder entrar na tua casa, talvez no teu trabalho, entrar na tua vida, na tua família, para anunciarmos as grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no teu coração, o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, fique esperto, Jesus Cristo está voltando, por isso temos falado da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na reflexão de família, em família de hoje, nós estamos apresentando o terceiro credo da família Barueri, ou da Igreja Cristã da Família. Nós temos apresentado a vocês hoje sobre o Espírito Santo. Nós falamos lá na primeira semana, falamos de cremos em um único Deus, um Deus trino. Falamos de Jesus Cristo na semana passada e hoje estamos falando do Espírito Santo de Deus. Deus, a pessoa de Deus, manifesta no seu Santo Espírito, conforme nós observamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui é a abertura da igreja, quando a igreja é inaugurada por meio da ação do Espírito Santo de Deus em cada indivíduo, onde o Espírito Santo de Deus pousou sobre cada um dos nossos irmãos que estavam reunidos naquela casa, onde a manifestação do Espírito Santo, onde Deus passou a habitar no homem por meio do Espírito Santo de Deus. Que texto fantástico, meu irmão. O Senhor te chama nesse dia para você ser a habitação do Espírito de Deus, para que o Espírito possa habitar em você, operando grandes coisas. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 a 17, que diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria, receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você já recebeu o Espírito Santo de Deus na tua vida? Você precisa receber o Espírito Santo de Deus na tua vida, precisa receber os dons, as maravilhas, ser um novo homem transformado pela ação do Espírito Santo. O Senhor tem nos chamado, assim que Pedro, assim que João ouviu falar de que aqueles homens lá estavam ouvindo Jesus, já até eram batizados, ele desceu até lá para que aqueles homens pudessem ser movidos, serem cheios do Espírito Santo. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, no capítulo 9, versículo 17, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Você sabe quem era Saulo? Saulo era Paulo. Saulo ainda, quando estavam se convertendo, entregando sua vida a Cristo, o Senhor enviou Ananias até ele, para que não apenas as suas vistas fossem restabelecidas, mas agora ele pudesse ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, precisamos de homens assim como Saulo, que se tornou Paulo e foi cheio do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 44
46. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram como Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Meu irmão, o Espírito Santo não faz distinção de pessoas, sejam gentios, sejam judeus. O Senhor te chama para que você possa receber o dom do Espírito, possa ser contemplado pelo poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Nesta hora você pode clamar ao Senhor e pode ser renovado. Nesta hora você pode clamar ao Senhor e pode ser cheio pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 19, versículos 5 e 6, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor, e impondo-lhes a mão, Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, e também falavam em línguas e profetizavam. O Senhor te chama para uma grande obra. Todas as vezes que os apóstolos iam até um irmão, até uma irmã, e que ele já tinha recebido Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, era imposto-lhe as mãos, e eles recebiam o poder do Espírito Santo, e eles recebiam o dom do Espírito Santo para operar milagres, para profetizar, para a manifestação da glória do nosso Deus, por meio do seu Santo Espírito, que em nós o Senhor tem feito habitar. Livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 19, versículos 6 a 8, que diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere em fazê-lo. Ou ao que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Sabe de onde vem os dons? Do Espírito. Muitas pessoas querem buscar o dom, mas não querem se dedicar a uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Neste dia, o Senhor te chama para ser cheio do Espírito Santo, para que os dons do Senhor possam manifestar sobre a tua vida. Aleluia! Queremos ler agora no livro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 11 e 28, que diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois de curar, socorros, governos e variedades de línguas. É o Espírito Santo atuando em todos na igreja, chamando cada um para um ministério excelente. O Senhor tem te chamado, meu irmão, para você completar esta igreja, esse corpo de Cristo, que precisa ser completo por cada parte, por cada membro que se dispõe a ser cheio do Espírito Santo, a realizar as maravilhas que um homem pode realizar somente pela ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz: a ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. O Senhor te chama para você ser instrumento para edificar o corpo de Cristo. Meu irmão, receba o Espírito Santo onde quer que você esteja, receba o dom do Espírito, que o Espírito Santo do Senhor possa se manifestar com dons de línguas, com socorro, com maravilhas, com apostolado ou com dons de pastores, que o Senhor possa te chamar para essa excelente obra, a qual o Senhor tem chamado cada homem, cada mulher que tem amado ao Senhor. E por último, gostaríamos de ler o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. Quando eu vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão. Esta é a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida, minha irmã. Convencer do pecado,
da justiça e do juízo. Se você já entregou a sua vida a Cristo, certamente você já foi convencido que o pecado que nos dominava já não tem mais poder sobre nós, porque somos novas criaturas e agora, como propagadores do reino de Deus, devemos anunciar Cristo, o reino de Deus manifesto nesta terra, e isto como? Pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não pode haver um crente que não seja cheio do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, se encha do Espírito Santo, busque a glória do Senhor, busque os dons do Senhor e seja movido pela maravilha do Espírito Santo de Deus na tua vida. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eu quero louvar o teu nome pelo meu irmão, pela minha irmã que está vendo este vídeo agora, ou talvez ouvindo esse áudio agora, que o teu nome seja glorificado nesta vida. Espírito Santo de Deus, onde quer que a nossa voz chegar, que o teu Espírito toque as vidas agora, Senhor amado, manifestando salvação, manifestando libertação, manifestando dons de maravilhas, cura, prodígios, que o teu nome seja levantado, Jesus, nessas vidas agora, que os meus irmãos e minhas irmãs ao ouvirem este áudio, ao verem este vídeo, eles possam se levantar como homens de Deus, com a autoridade do teu Espírito e pregar o santo evangelho, a palavra que consola, a palavra que traz vida e vida em abundância. É em nome de Cristo que nós te louvamos, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, que esse Espírito que temos pregado possa mover sobre a sua vida e aí você possa ser inundado pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o nome de Cristo seja glorificado através da tua vida. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor, tenha uma semana abençoada e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.